Minha melhor amiga sentou-se na minha cama de hospital logo após eu dar à luz e disse: "Estive fazendo companhia ao seu marido à noite enquanto você estava grávida demais para ser útil." Ela segurava minha filha recém-nascida enquanto meu marido, Tom, estava paralisado na porta com o café que acabara de pegar na lanchonete. "O que você quer dizer com fazer companhia a ele?" Eu ainda estava conectada ao soro apenas 12 horas após minha cesariana de emergência, e Jessica estava sentada lá sorrindo como se tivesse feito algo maravilhoso. "Ah, não me olhe com essa cara preocupada. Só quero dizer que estive ajudando-o com as necessidades dele, sabe? Homens não conseguem ficar 3 meses sem intimidade. Você parou de estar disponível quando chegou aos 7 meses e o médico proibiu a atividade física." Ela ajeitou o cobertor da minha filha como se ela fosse a mãe. "Alguém tinha que cuidar dele." Tom deixou o café cair e o líquido se esparramou pelo chão do hospital. "Jessica, do que diabos você está falando? Eu não te vejo há meses." A voz dele estava zangada e percebi o sorriso de Jessica vacilar. "Tom, não se faça de bobo. Conte a ela sobre as terças à noite, quando você disse que estava no basquete. Conte a ela sobre os almoços no meu apartamento. Conte a ela sobre a semana passada, quando você chorou na minha cama sobre o quanto estava com medo de se tornar pai." Ela disse tudo isso enquanto examinava as unhas, mas sua voz estava ficando desesperada. "Você é louca, eu estava no basquete com meu irmão, ele está bem aqui." Tom apontou para o irmão entrando. "Jake, diga a elas onde estive todas as terças-feiras." Jake parecia confuso. "Na academia, comigo e com os caras, o que está acontecendo?" O rosto de Jessica ficou vermelho. "Não, você estava comigo. Olha, eu tenho fotos." Ela pegou o celular e começou a rolar freneticamente. "Este é o Tom no meu sofá." Ela mostrou uma foto de alguém de costas que poderia ser qualquer pessoa. "Esse não sou eu. Isso é literalmente apenas as costas de um cara aleatório." Tom caminhou até mim e pegou minha mão. "Eu juro que não sei do que ela está falando." Jessica levantou-se tremendo. "Pare de mentir. Você veio até mim. Você disse que a Amy ficou gorda e chata. Você disse que sentia falta de ter uma mulher de verdade. Minha sogra linda." Entrou com os balões e parou quando viu o rosto de todos. "O que está acontecendo?" Tom virou-se para ela. "Jessica está tendo algum tipo de colapso. Ela está alegando que tivemos um caso." Linda riu. "Isso é impossível. Tom tem estado comigo e com Robert todas as terças-feiras ajudando a reformar nossa garagem. E na quinta-feira, ele faz terapia virtual para a ansiedade dele sobre se tornar pai. Eu o levei para a primeira consulta." As mentiras de Jessica estavam desmoronando. "Não, isso não é verdade. Ele me disse que desejava que a Amy tivesse tirado o bebê." O rosto de Tom ficou sombrio. "Eu quis este bebê desde o primeiro dia. Tentamos por 2 anos. Todos aqui sabem disso." Jessica puxou mais fotos. "Estas são da minha câmera de segurança. O carro do Tom no meu apartamento." Tom olhou para as fotos. "Isso é um Honda prata. Eu dirijo um Toyota preto." "Você está falando sério?" Tão desesperada assim, a enfermeira chamou a segurança enquanto Jessica continuava perdendo o controle. "Você me mandou mensagens. Olha essas mensagens." Ela mostrou o celular, mas Tom puxou o dele. "Aqui está cada mensagem entre nós. A última foi há 8 meses, quando você perguntou sobre o aniversário da Amy. Nada desde então, porque a Amy me disse que você estava agindo estranho sobre a gravidez. Eu finalmente entendi. Você tem fantasiado sobre isso. Nada disso aconteceu." Jessica virou-se para mim. "Aconteceu sim. Ele me ama. Ele disse que casar com você foi um erro. Ele disse que eu era mais bonita, mais engraçada e melhor na cama." O irmão de Tom, Jake, deu um passo à frente. "Jessica, você precisa de ajuda. O Tom nos mostra vídeos da Amy todos os dias. Ele comprou 3 livros sobre gravidez. Ele chorou no ultrassom. O que quer que você pensasse que estava acontecendo só existia na sua cabeça." Jessica olhou ao redor da sala desesperadamente. "Eu tenho provas. Eu comprei lingerie para ele. $3.000 em lingerie." Linda balançou a cabeça. "Querida, comprar lingerie para si mesma não significa que você teve um caso." Jessica começou a gritar. "Ele me prometeu. Ele disse que depois que o bebê nascesse, ele a deixaria. Ele disse que eu seria uma mãe melhor. Ele disse que nossos filhos seriam mais bonitos porque sou loira." Tom parecia enojado. "Eu literalmente nunca estive sozinho com você. Nunca." A Amy deixou claro que estava desconfortável com nossa amizade. "Então eu cortei contato totalmente. Isso foi há 8 meses." Jessica tentou correr para o berço, mas a enfermeira a bloqueou. "Aquele deveria ser meu bebê. Eu o mereci. Eu o manifestei. Estou me preparando há 3 meses. Eu comprei um berço." Ela continuou gritando. "Verifiquem o celular dele. Procurem aplicativos de namoro. Eu os deletei para salvar o casamento de vocês. E você me deve essa. Eu te protegi da verdade de que ele não te ama." Tom puxou o celular e o entregou para mim. "Verifique tudo. Mensagens, aplicativos, fotos, e-mails. A Jessica está doente e nada do que ela disse é verdade." O irmão dele, Jake, falou, e o que ele disse fez meu sangue gelar. O rosto de Jake ficou branco, e ele olhou para Tom com algo próximo ao medo antes de se voltar para mim. Ele respirou fundo e as palavras saíram devagar. "Jessica foi enviada para um hospital há 2 anos por fazer a mesma coisa com o namorado do colega de quarto da faculdade. Ela disse a todos que eles estavam juntos em segredo, quando o cara nunca tinha sequer ficado sozinho com ela." O quarto ficou totalmente silencioso, exceto pelo bip das máquinas. As mãos de Jessica ainda estavam no meu bebê, e senti enjoo vendo os dedos dela tocarem o cobertor da minha filha. 2 seguranças entraram pela porta, e a cabeça de Jessica virou bruscamente na direção deles. Ela começou a gritar que estávamos todos mentindo para salvar a reputação do Tom. A voz dela ficou mais alta e aguda. Ela puxou minha filha contra o peito e segurou com tanta força que a bebê começou a chorar. A enfermeira agiu rápido e agarrou o corpo do bebê enquanto Jessica gritava. Ela continuava dizendo que o bebê era dela, que ela tinha direitos como a verdadeira mãe. A enfermeira teve que desgrudar os dedos de Jessica um por um enquanto Jessica soluçava e tentava alcançar minha filha. Os guardas pegaram Jessica pelos 2 braços e ela continuou gritando enquanto a arrastavam para a porta. Ela olhou para trás com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse que eu estava roubando a família dela. A porta se fechou e o quarto pareceu silencioso demais. Meu corpo todo começou a tremer e eu não conseguia parar. O monitor começou a apitar mais rápido e mais alto. Tom agarrou minha mão,
mas eu tremia tanto que não conseguia segurar. A enfermeira veio e levantou minha camisola hospitalar para verificar o local da incisão. Ela pressionou meu estômago e viu o rosto dela mudar. Havia sangue vazando pelo curativo. Tom continuava dizendo que sentia muito, repetidamente. A voz dele estava falhando. Eu queria dizer a ele que não era culpa dele, mas não conseguia formular palavras. A enfermeira chamou outra enfermeira e elas começaram a verificar todos os monitores e anotar coisas. Jake estava encostado na parede, parecendo perdido. Linda aproximou-se da cama e colocou a mão no meu ombro. A enfermeira disse que minha pressão arterial estava muito alta e o estresse estava me fazendo sangrar mais do que o normal. Ela disse que eu precisava ficar calma ou poderia ter que voltar para a cirurgia. A mão de Tom estava apertando a minha com tanta força que doía, mas não pedi para ele parar. Jake aproximou-se da cama assim que a enfermeira terminou de verificar tudo. Ele olhou para Tom e depois para mim e começou a falar. A namorada do colega de quarto dele teve que pedir uma medida protetiva contra Jessica, depois que ela apareceu no apartamento dele segurando roupas de bebê. Jessica disse à namorada que estava grávida do bebê do colega de quarto, mesmo que eles nunca tivessem se tocado. A namorada ficou com tanto medo que se mudou para outro estado. Jessica foi enviada para um hospital psiquiátrico por 3 semanas. A família dela a mudou para o outro lado do estado depois que ela saiu. Foi assim que ela acabou na nossa cidade. Foi assim que ela me encontrou novamente e agiu como se ainda fôssemos melhores amigas. Jake disse que deveria ter nos avisado quando Jessica apareceu pela primeira vez, mas ele não achou que ela faria isso de novo. Ele pensou que ela estava melhor. A voz dele ficou baixa no final. Meu cérebro estava juntando as peças, e eu não gostava do que estava vendo. Jessica mudou-se para cá há 8 meses. Eu estaria grávida de 2 meses naquela época. Ela me disse que recebeu uma ótima oferta de emprego e queria estar mais perto de velhos amigos. Fiquei tão feliz em tê-la de volta. Nunca perguntei sobre o emprego. Nunca a vi ir trabalhar. Ela estava sempre disponível quando eu precisava de ajuda com coisas do bebê. Ela veio às consultas médicas. Ela me ajudou a escolher o berço. Ela estava lá para tudo. Nunca houve emprego nenhum. Ela se mudou para cá para ficar perto de mim enquanto eu estava grávida. Ela planejou tudo isso. Ela esperou até que eu estivesse vulnerável e se inseriu na minha vida. Senti a mão de Tom tremendo na minha. Linda sentou-se na cadeira ao lado da cama e seu rosto parecia mais velho do que há 1 hora. Tom pegou o telefone com a mão livre e ligou para a polícia. Ele contou o que aconteceu e onde estávamos. Ele usou palavras como perseguição, delírio e ameaça. A enfermeira voltou e começou a verificar meus sinais vitais novamente. Ela escreveu mais coisas no prontuário. Ela me disse que eu precisava ficar o mais calma possível. Minha incisão estava sangrando mais do que deveria. Ela ajustou meu soro e adicionou algo que disse que ajudaria com a dor e o estresse. Tudo parecia confuso nas bordas. Tom ainda estava ao telefone dando detalhes para quem quer que estivesse do outro lado. Nick sentou-se do outro lado do quarto. Linda segurou minha outra mão. Um detetive apareceu menos de 1 hora depois. O distintivo dele dizia Benson. Ele tinha um caderno e falou com todos que viram o que aconteceu. Ele me fez perguntas sobre Jessica. Ele perguntou a Tom sobre o relacionamento deles ou a falta de um. Ele perguntou a Jake sobre o incidente na faculdade. Ele anotou tudo. Ele tratou isso como um crime real, em vez de uma briga entre amigas. Ele usou a palavra perseguição várias vezes. Ele disse que já tinha visto casos assim antes, onde alguém constrói todo um relacionamento fantasioso que nunca existiu. O detetive perguntou se Jessica já tinha ido à nossa casa. Meu estômago embrulhou tão rápido que pensei que poderia vomitar. Ela me ajudou a montar o quarto do bebê no mês passado. Ela esteve na minha casa. Ela tocou em todas as coisas do bebê. Ela esteve no quarto onde minha filha dormiria. Ela viu onde guardávamos tudo. Ela provavelmente se imaginou morando lá. Ela provavelmente imaginou colocar meu bebê para dormir naquele quarto. O detetive anotou isso. Ele perguntou se ela tinha uma chave. Eu concordei com a cabeça. O rosto de Tom endureceu. O detetive disse que precisava verificar nossa casa. Ele precisava ver se Jessica deixou algo ou levou algo. Ele precisava fotografar o quarto do bebê. Tom levantou-se e disse que iria com ele agora mesmo. Linda disse que ficaria comigo. Tom beijou minha testa e disse que voltaria logo. Ele saiu com o detetive e Jake foi com eles. O quarto parecia grande demais apenas comigo e Linda. Ela puxou a cadeira para mais perto e segurou minha mão com as duas dela. Ela não disse nada e eu fiquei feliz. Eu não conseguia lidar com ouvir que tudo ficaria bem. Eu estava com medo do que eles encontrariam na casa. Eu estava com medo de que Jessica tivesse câmeras instaladas. Eu estava com medo de que ela tivesse estado no nosso quarto. Eu estava com medo de que ela estivesse nos observando. Linda alisou meu cabelo para trás como se eu fosse uma criança pequena. O bebê estava no berçário no final do corredor, porque eu não podia segurá-la naquele momento. Eu já me sentia uma mãe ruim. Tom ligou 1 hora depois. Eles encontraram a chave da Jessica na bolsa dela, que a segurança havia recolhido. Ela tinha uma chave da nossa porta da frente que eu dei a ela meses atrás para emergências. Tom estava trocando as fechaduras agora mesmo. O detetive estava tirando fotos de tudo no quarto do bebê. Tudo o que Jessica tocou foi tratado como evidência. Nossa casa parecia uma cena de crime. A voz de Tom soava cansada, irritada e assustada. Tudo de uma vez. Ele disse que voltaria assim que o chaveiro terminasse. Ele disse que me amava. Ele desligou. Linda apertou minha mão. Fechei os olhos e tentei não pensar em Jessica parada no quarto do meu bebê, planejando levá-la. A assistente social do hospital entrou enquanto Linda estava buscando água para mim. Ela tinha uma pasta e um rosto gentil. Ela sentou-se e explicou que Jessica foi levada para a emergência psiquiátrica. Eles estavam fazendo uma avaliação. Ela ficaria detida por pelo menos 72 horas. Eles não podiam me dizer mais nada por causa das leis de privacidade. A assistente social disse que entendia que isso era difícil de ouvir. Ela disse que sabia que eu precisava saber se minha família estava segura. Ela me deu panfletos sobre medidas protetivas e serviços às vítimas. Ela disse que alguém do departamento de polícia entraria em contato nos próximos dias. Ela deixou a pasta na mesa ao lado da minha cama. Linda voltou com a água e eu bebi. Embora minhas mãos tremessem demais e metade derramou na minha camisola. Eu queria saber o que estava acontecendo com Jessica. Eu queria saber se ela ainda pensava que era dela. Eu queria saber se 72 horas era um tempo suficiente para consertar o que estava quebrado no cérebro dela. A assistente social não pôde responder a nada disso. Ninguém podia. Pedi à enfermeira para levar minha filha para o berçário. Minhas mãos tremiam demais para segurá-la. E toda vez que eu olhava para seu rostinho, via as mãos de Jessica se estendendo. A enfermeira me deu um olhar que me fez sentir a pior mãe do mundo. Ela provavelmente pensou que eu estava rejeitando meu bebê. Ela não disse nada maldoso, mas seus olhos disseram o suficiente. Ela levou o berço para fora e comecei a chorar tanto que minha incisão doeu. Linda tentou me consolar,
mas eu não conseguia parar de pensar em Jessica segurando minha filha como se ela pertencesse a ela. Eu deveria estar feliz agora. Eu deveria estar contando dedos das mãos e dos pés e tirando 1 milhão de fotos. Em vez disso, eu estava desmoronando em uma cama de hospital enquanto meu bebê dormia no final do corredor. Tom voltou algumas horas depois com uma bolsa com minhas roupas e minha escova de dentes. Ele parecia exausto. Seus olhos estavam vermelhos e ele continuava esfregando o rosto. Ele me disse que mal dormiu. Ele passou a noite inteira verificando as novas fechaduras a cada hora. Jake ficou na nossa casa e eles planejavam fazer turnos vigiando tudo até sabermos mais sobre Jessica. Tom sentou na beira da minha cama e segurou minha mão. Ele cheirava a café e medo. Eu podia senti-lo tremer um pouco. Não falamos muito porque não havia nada a dizer que tornasse isso melhor. Nossa casa não parecia mais segura. Nossa vida não parecia mais segura. A consultora de lactação veio na manhã seguinte para me ajudar com a amamentação. Meu leite estava descendo e meu peito doía. A consultora foi simpática e paciente, mas eu não conseguia focar no que ela dizia. Ela me mostrou como posicionar o bebê e como conseguir uma boa pega, mas meu cérebro continuava repetindo as palavras de Jessica. Eu continuava pensando em quanto tempo ela estava vivendo nesse mundo falso onde Tom a amava e meu bebê deveria ser dela. A consultora percebeu que eu não estava ouvindo. Ela perguntou se eu estava bem e eu menti dizendo que estava apenas cansada. Ela deixou alguns panfletos sobre a amamentação e me disse para ligar se precisasse de ajuda. Depois que ela saiu, tentei bombear, mas não saiu nada. O estresse estava matando minha produção antes mesmo de eu realmente começar. O detetive Stevenson voltou naquela tarde. Ele tinha sua pasta novamente, e desta vez seu rosto parecia diferente, mais sério. Ele sentou-se e pegou o telefone. Ele me mostrou fotos do apartamento de Jessica. O proprietário o deixou entrar para documentar tudo. Encarei a primeira foto e senti meu corpo todo gelar. Ela tinha um quarto de bebê, um quarto completo com um berço branco, um trocador e uma cadeira de balanço. As paredes estavam pintadas de amarelo pálido. Havia bichos de pelúcia arrumados nas prateleiras. O nome da minha filha estava na parede em letras de madeira. Sheila. O nome que Tom e eu escolhemos juntos há 3 meses. O nome que dissemos a Jessica quando ela perguntou. O detetive Stevenson passou para a próxima foto. Minhas fotos de gravidez estavam impressas e emolduradas na cômoda. Fotos das minhas redes sociais que eu postei mostrando minha barriga crescendo. Fotos de Tom e eu no ultrassom. Ela as imprimiu e as colocou em molduras bonitas como se fossem fotos da família dela. O detetive me mostrou outra foto. Um calendário na parede marcado com datas. Nossa data prevista para o parto circulada em vermelho, consultas médicas que coincidiam com as minhas, e uma data 3 semanas a partir de agora, rotulada como transferência de custódia, na letra de Jessica. O detetive continuou falando e me mostrando mais evidências. Ele encontrou recibos no apartamento dela. Jessica gastou mais de $15 mil em coisas para o bebê, móveis, roupas, brinquedos, mamadeiras e fraldas. Ela comprou uma cadeirinha de carro. Ela comprou um carrinho. Ela comprou uma minivan no mês passado. Uma minivan inteira para um bebê que não era dela. O detetive disse que ela estava planejando isso desde antes de minha filha nascer. Ela tratou minha gravidez como se eu fosse uma barriga de aluguel, como se tivéssemos algum acordo onde eu carregaria o bebê e depois o entregaria a ela. A voz do detetive ficou mais baixa quando ele explicou essa parte. Ele disse que Jessica genuinamente acreditava que esse era o plano. Ela gastou milhares de dólares se preparando para uma vida que só existia na cabeça dela. Minha pressão arterial disparou enquanto o detetive me mostrava tudo. O monitor começou a apitar e uma enfermeira entrou correndo. Ela verificou meus sinais vitais e seu rosto ficou todo preocupado. Ela disse ao detetive que ele precisava sair para que eu pudesse descansar. A médica entrou depois disso e disse que eu tinha que ficar mais um dia. Minha pressão não baixava. Ela me avisou que problemas pós-parto podem ficar sérios rapidamente. O estresse de tudo com Jessica estava fazendo meu corpo entrar em colapso. Ela aumentou minha medicação e disse que eu precisava ficar calma. Como eu deveria ficar calma quando minha ex-melhor amiga tinha um quarto com o nome da minha filha na parede? Linda e o pai de Tom, Robert, apareceram naquela noite. Linda me abraçou por um longo tempo sem dizer nada. Então ela se sentou e nos disse que eles queriam ficar conosco nas primeiras semanas depois que eu tivesse alta. Linda costumava ser enfermeira antes de se aposentar. Ela disse que poderia ajudar com o bebê e ficar de olho na minha recuperação cirúrgica enquanto Tom lidava com todas as questões legais e de segurança. Robert concordou e disse que eles já haviam limpado suas agendas. Eles ficariam o tempo que precisássemos. Comecei a chorar de novo porque me senti tão grata e tão quebrada ao mesmo tempo. Eu deveria ser capaz de cuidar do meu próprio bebê. Eu deveria ser capaz de ir para casa e me sentir segura. Em vez disso, eu precisava que meus sogros se mudassem como guarda-costas. O detetive Stevenson ligou para Tom na manhã seguinte. Tom colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. O avaliador psiquiátrico que examinou Jessica contatou o detetive com uma atualização. Jessica foi diagnosticada com algo chamado erotomania. O avaliador explicou que era um transtorno delirante onde Jessica genuinamente acreditava que Tom a perseguia e a amava. Ela não estava fingindo ou mentindo de propósito. O cérebro dela construiu uma realidade falsa completa que parecia totalmente real para ela. O avaliador disse que pessoas com erotomania geralmente não conseguem distinguir entre seus delírios e memórias reais. Jessica realmente achava que aquelas conversas falsas aconteceram. Ela realmente achava que Tom disse que a amava. Ela realmente achava que eles tinham todo esse relacionamento. O detetive disse que isso não era algo que simplesmente desapareceria. Mesmo com medicação e terapia, erotomania era difícil de tratar. Jessica poderia nunca aceitar totalmente que nada disso era real. Recebi alta no 3º dia. Tom trouxe o carro e Linda me ajudou a me vestir. Tudo doía. Minha incisão puxava quando eu me movia e meu peito doía de tentar bombear. A enfermeira me levou para fora na cadeira de rodas com o bebê nos braços e me senti uma fraude. Não me sentia mãe. Sentia-me como alguém fingindo ser mãe enquanto a verdadeira mãe estava em outro lugar planejando pegá-la de volta. Dirigimos para casa e eu olhava pela janela para pessoas normais fazendo coisas normais, indo ao supermercado e passeando com seus cachorros, e vivendo vidas onde suas melhores amigas não eram perseguidoras delirantes. Quando entramos na nossa garagem, vi as novas fechaduras na porta, brilhantes e prateadas e prova de que nossa casa não era mais segura. Tom carregou a cadeirinha para dentro e eu andei devagar porque minha incisão doía. Cada cômodo parecia errado. A sala de estar onde Jessica sentava e bebia café. A cozinha onde ela me ajudou a preparar refeições. O quarto do bebê, onde ela tocou em todas as coisas da minha filha. Eu continuava verificando armários e olhando embaixo das camas como uma criança pequena, com medo de monstros. Exceto que meu monstro era real e costumava ser minha melhor amiga. Tom foi guardar algo no armário do quarto de hóspedes. Ouvi ele fazer um barulho estranho, e então ele chamou meu nome. A voz dele soava estranha.
Caminhei pelo corredor o mais rápido que pude com minha incisão puxando. Tom estava parado no armário segurando um diário. Um diário de couro roxo que eu nunca tinha visto antes. Ele o abriu e suas mãos tremiam. As entradas estavam todas na letra de Jessica. Página após página descrevendo seu relacionamento com Tom. Conversas que eles nunca tiveram. Encontros que nunca aconteceram. Momentos íntimos que só existiam na mente dela. Ela escreveu sobre a primeira vez que Tom supostamente disse que a amava. Ela escreveu sobre ele chorando nos braços dela por minha causa. Ela escreveu sobre planejar o futuro deles juntos. Cada palavra era uma fantasia, mas ela escrevia como se estivesse documentando memórias reais. O rosto de Tom ficou branco enquanto ele folheava as páginas. Havia dezenas de entradas, meses de delírios detalhados, tudo escondido no armário do nosso quarto de hóspedes, onde ela deve ter deixado durante uma de suas visitas. Tom continuou folheando as páginas e seu rosto ficava mais branco a cada uma. O diário tinha tudo. Horários que eu saía para consultas médicas, anotados com pequenas notas ao lado deles. Minha consulta pré-natal das 8 às terças-feiras. Meu check-up das 14 horas às quintas-feiras. Ela escreveu o que eu vestia em cada consulta, como se estivesse me vendo sair de casa. Ela documentou quando Tom ia trabalhar todas as manhãs às 7h15. Ela rastreou quando ele chegava em casa às 17h30. Ela anotou os dias em que ele trabalhou até tarde e os chamou de oportunidades. A sessão de sintomas de gravidez me deu vontade de vomitar. Ela escreveu que meu enjoo matinal significava que eu era fraca. Ela disse que meus tornozelos inchados provavam que eu não conseguia lidar com a maternidade. Ela documentou minha fadiga e chamou de preguiça. Cada sintoma normal de gravidez foi distorcido como evidência de que eu não merecia meu bebê. Ela escreveu que seria uma mãe melhor porque era mais saudável, mais forte e mais preparada. Meu estômago contraiu com força e senti uma umidade se espalhando pela minha camisa. Olhei para baixo e vi sangue encharcando o tecido sobre minha incisão. O estresse estava me fazendo sangrar pelo local da cirurgia. Chamei Linda e minha voz saiu trêmula e assustada. Ela correu e viu o sangue e imediatamente me ajudou a sentar na cama. Ela pegou gaze limpa no banheiro e levantou minha camisa para verificar a incisão. Os pontos estavam intactos, mas o sangue estava vazando pelas bordas, onde a pele tentava cicatrizar. Linda pressionou gaze fresca contra a ferida e me disse para respirar devagar. Comecei a chorar porque Jessica estava planejando isso há meses, e eu nunca percebi nada de errado. Confiei nela perto da minha casa, do meu marido e do meu bebê ainda não nascido. Linda trocou o curativo enquanto eu soluçava sobre como Jessica comprou um berço. Escolheu nomes e fez planos para levar minha filha. Ela continuava dizendo coisas tranquilizadoras, mas eu podia ver que ela estava com medo também. O sangramento diminuiu após 10 minutos, mas Linda me fez prometer ligar para o médico se começasse de novo. O detetive Stevenson ligou para o telefone de Tom na manhã seguinte. Tom colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir, enquanto Linda segurava o bebê no outro quarto. O detetive disse que Jessica poderia ser mantida além das 72 horas, se a equipe psiquiátrica decidisse que ela era perigosa. Ele estava trabalhando com eles para construir um caso para mantê-la por mais tempo. Eles tinham o diário agora como evidência. Eles tinham fotos do quarto de bebê que ela montou em seu apartamento. Eles tinham os recibos mostrando $15 mil gastos em itens para bebê. Eles tinham seus planos detalhados para levar minha filha escritos em sua própria letra. O detetive disse que isso era suficiente para argumentar por uma internação involuntária estendida. Ele nos avisou que, mesmo com medicação e tratamento, era realmente difícil de consertar. Jessica poderia nunca aceitar totalmente que todo o seu relacionamento com Tom só existia na cabeça dela. Algumas pessoas com essa condição permaneciam delirantes por anos, mesmo com o melhor cuidado. O detetive prometeu nos atualizar assim que a retenção psiquiátrica fosse estendida ou se Jessica fosse liberada. Tom agradeceu e encerrou a chamada. Ficamos sentados sem falar por um longo tempo. Tentei amamentar naquela tarde porque a consultora de lactação disse que ajudaria no vínculo. Linda trouxe o bebê para mim e saiu do quarto para nos dar privacidade. Segurei minha filha e tentei fazê-la pegar o peito. Ela estava agitada e eu estava desajeitada, e de repente, não consegui respirar. Meu peito ficou apertado e minhas mãos começaram a tremer. Eu continuava vendo o rosto de Jessica quando ela segurou meu bebê no hospital. Eu continuava ouvindo ela dizer que o bebê deveria ter sido dela. Meu coração estava batendo tão rápido que pensei que fosse desmaiar. O bebê começou a chorar mais alto porque conseguia sentir meu pânico. Chamei Linda e ela veio correndo. Ela pegou o bebê de mim e eu me dobrei tentando recuperar o fôlego. Linda sentou ao meu lado e me guiou por exercícios de respiração até que o ataque de pânico passasse. Quando finalmente consegui falar, disse a ela que não conseguia ficar sozinha com o bebê, sem ver Jessica tentando levá-la. Linda sugeriu bombear para que outras pessoas pudessem ajudar nas mamadas enquanto eu trabalhava o trauma. Eu concordei, mas me senti um fracasso total. Eu deveria ser mãe, e não conseguia nem alimentar minha própria filha sem desmoronar. Tom passou os 2 dias seguintes instalando câmeras de segurança ao redor da nossa casa. Ele as montou em cada porta e janela. Ele configurou o sistema para que pudéssemos verificar as imagens de nossos telefones. Jake veio para ajudar a pesquisar qual sistema de segurança era o melhor. Eles sentaram à mesa da cozinha comparando recursos e preços enquanto eu ficava no quarto. Eu podia ouvi-los falando sobre sensores de movimento e sistemas de alerta, mas suas vozes pareciam distantes. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, sentindo-me completamente entorpecida. Este deveria ser o momento mais feliz da minha vida. Eu deveria estar curtindo meu novo bebê, me recuperando do parto, aí planejando nosso futuro como família. Em vez disso, eu estava me escondendo no meu quarto enquanto meu marido transformava nossa casa em uma fortaleza. Eu não conseguia me conectar a nada. Nem a Tom, nem ao bebê, nem mesmo a mim mesma. Eu me sentia como se estivesse assistindo minha vida acontecer com outra pessoa. Linda bateu e me trouxe comida, mas eu mal comi. Ela perguntou se eu queria conversar, e eu apenas balancei a cabeça. Não havia nada a dizer que tornasse nada disso melhor. O detetive Stevenson ligou novamente 3 dias depois. O hospital psiquiátrico estendeu a retenção de Jessica para 2 semanas. Eles precisavam de tempo para estabilizá-la com medicação e ajustar a dosagem. O detetive disse que isso era uma boa notícia, porque significava que os médicos concordavam que ela era perigosa. Mas então ele disse algo que fez meu estômago despencar. Mesmo com tratamento, a
era um dos transtornos delirantes mais difíceis de curar. A maioria das pessoas com essa condição nunca aceitava totalmente que seu delírio não era real. Elas poderiam parar de falar sobre isso ou aprender a esconder suas crenças melhor. Mas no fundo ainda acreditam que o falso relacionamento aconteceu. Jessica poderia tomar remédios e ir para a terapia e dizer todas as coisas certas, mas ainda poderia acreditar que Tom a amava e que o bebê deveria ser dela. O detetive disse que precisávamos estar preparados para que Jessica fosse uma ameaça a longo prazo, mesmo depois de sair do hospital. Agradecemos, e Tom imediatamente começou a pesquisar sobre medidas protetivas. Na tarde seguinte, o telefone de Tom tocou com um número que ele não reconheceu. Ele quase não atendeu, mas algo o fez atender. A voz de uma mulher veio chorando e pedindo desculpas. Ela disse que seu nome era Fiona Dougherty e que era a mãe de Jessica. Tom colocou no viva voz e gesticulou para que eu ouvisse. Fiona soluçava tanto que mal conseguia falar. Ela disse que sentia muito por tudo o que Jessica fez. Ela explicou que Jessica parou de tomar a medicação há 6 meses. A família não sabia que Jessica havia se mudado para a nossa cidade. Eles não sabiam que ela tinha se reconectado comigo. Eles pensavam que ela ainda estava morando a 2 estados de distância, perto deles. Fiona disse que se soubessem que Jessica estava sem medicação e fixada em alguém novamente, teriam intervindo. Ela continuou pedindo desculpas e dizendo que a culpa era dela por não monitorar Jessica mais de perto. Tom perguntou há quanto tempo Jessica estava doente, e Fiona ficou quieta por um momento antes de responder. A voz de Fiona ficou mais firme ao explicar o histórico de Jessica. Ela disse que Jessica foi hospitalizada pela primeira vez aos 19 anos por um episódio delirante envolvendo seu assistente de ensino. Jessica ficou convencida de que eles estavam apaixonados, mesmo que só tivessem falado algumas vezes sobre o curso. Ela apareceu no apartamento dele com anéis de noivado. Ela ligou para os pais dele alegando ser sua noiva. Ela teve que ser internada por 6 semanas. A segunda vez foi aos 23 anos com um colega de trabalho. Jessica acreditava que eles estavam tendo um caso secreto, mesmo ele sendo casado e nunca tendo ficado sozinho com ela. Ela foi demitida depois de tentar beijá-lo em uma festa da empresa e gritar que ele estava mentindo quando a rejeitou. A terceira vez foi a que Jake sabia, com o namorado do colega de quarto há 2 anos. Cada episódio seguia o mesmo padrão. Jessica fixava em um homem que mal conhecia. Ela construía um relacionamento de fantasia elaborado. Ela ficava convencida de que era real. Não importa quanta evidência provasse o contrário. Fiona disse que cada delírio ficava mais complexo e durava mais do que o anterior. Concordei em falar com Fiona no viva voz com Tom e Linda na sala. Eu precisava de testemunhas para o que quer que ela fosse dizer. Fiona me agradeceu por ouvir e então descreveu como os delírios de Jessica evoluíam a cada episódio. Na primeira vez, foi apenas um relacionamento romântico na mente dela. Na segunda vez, ela planejou um casamento. Na terceira vez, ela pesquisou sobre engravidar para prender o homem a ela. Desta vez foi diferente porque Jessica não fixou apenas em um relacionamento romântico. Ela fixou em se tornar mãe através de mim. Ela observou minha gravidez e decidiu que meu bebê deveria ser dela. Ela fez planos para levar minha filha como se fosse uma coisa completamente normal e razoável de se fazer. Fiona disse que essa foi a escalada mais perigosa até agora. Porque Jessica não estava apenas delirando sobre um relacionamento. Ela estava delirando sobre maternidade e família. E havia construído toda uma vida de fantasia que incluía minha filha. A equipe psiquiátrica disse a Fiona que delírios maternos eram especialmente resistentes ao tratamento porque mexiam com impulsos biológicos profundos. Fiona ofereceu pagar pelo nosso sistema de segurança e quaisquer taxas legais que precisássemos para medidas protetivas ou custos judiciais. Ela estava chorando de novo e dizendo que deveria ter feito mais depois que Jessica se mudou. Ela deveria ter verificado com mais frequência. Ela deveria ter se certificado de que Jessica continuava tomando a medicação. Ela prometeu que, quando Jessica fosse liberada, ela não teria acesso a dinheiro ou transporte. A família a monitoraria de perto e garantiria que ela não pudesse nos contatar. Mas mesmo enquanto Fiona dizia tudo isso, eu sabia que eram apenas palavras. Jessica era uma adulta. A família dela não podia vigiá-la a cada segundo. Eles não podiam forçá-la a tomar remédios se ela não quisesse. Eles não podiam impedi-la de conseguir dinheiro ou um carro, ou encontrar maneiras de chegar até nós se ela estivesse determinada o suficiente. As promessas de Fiona a faziam se sentir melhor, mas não me faziam sentir segura. Tom agradeceu e disse que pensaríamos na oferta dela. Depois que ele desligou, todos nós ficamos sentados sabendo que Jessica estar doente não significava que estávamos protegidos do que ela poderia fazer a seguir. 2 semanas depois de voltar do hospital, meu corpo estava cicatrizando, mas minha mente continuava repetindo o rosto de Jessica quando ela tentou pegar minha filha. O local da incisão parou de sangrar e eu conseguia andar sem sentir que minhas entranhas cairiam. Mas toda vez que eu fechava os olhos, via as mãos dela ajeitando o cobertor como se fosse a mãe. Tom encontrou para mim uma terapeuta chamada Camila, que trabalhava com novas mães que haviam passado por situações assustadoras. Ela vinha à nossa casa 2 vezes por semana porque eu ainda não conseguia sair com o bebê. Não conseguia imaginar levá-la para fora onde Jessica poderia estar observando de algum lugar. Camila tinha olhos gentis e não me pressionava a falar mais rápido do que eu estava pronta. Ela sentava na nossa sala de estar enquanto Linda segurava o bebê na cozinha e me perguntava o que eu estava sentindo. Contei a ela sobre a culpa que pesava no meu peito, como eu continuava pensando que deveria ter notado algo errado com Jessica antes que ficasse tão ruim. Eu era amiga dela há anos e de alguma forma não percebi que ela estava construindo um mundo de fantasia, onde meu marido a amava e meu bebê deveria ser dela. Camila escreveu notas em sua pasta de couro e depois olhou para mim com uma expressão calma. Ela me lembrou que a doença de Jessica não era algo que eu poderia ter consertado ou prevenido. Eu estava grávida e vulnerável, me focada em gerar um bebê saudável, não em monitorar o estado mental da minha amiga em busca de sinais de alerta que eu não reconheceria de qualquer maneira. Ela disse que pessoas com a condição de Jessica eram boas em esconder seus delírios dos outros, que a fantasia parecia completamente real para eles, então agiam normalmente até que algo disparasse a revelação. As palavras dela ajudaram um pouco, mas não apagaram a sensação de que eu falhei em proteger minha família de alguém que convidei para nossas vidas. O detetive Stevenson ligou durante minha
segunda semana em casa, para nos dizer que Jéssica foi transferida para uma instalação diferente. O hospital psiquiátrico só podia mantê-la por 2 semanas, a menos que ela fosse acusada de um crime. E como ela não tinha realmente machucado ninguém ou levado o bebê, eles tiveram que transferi-la para algum lugar para tratamento mais longo. Ela estava tomando medicação agora que deveria ajudar com os delírios. Mas o detetive disse que ela ainda insistia que Tom a amava, embora tivesse parado de alegar que o bebê era dela, após dias de sessões de terapia. O centro de tratamento ficava a 1 hora de distância, e tinha regras rígidas sobre contato com o mundo exterior. Jéssica tinha permissão para ligações supervisionadas depois de ficar estável por 1 semana, e aparentemente ela já tinha tentado me ligar 3 vezes. Eu não atendi, mas ela deixou correios de voz que Tom ouviu primeiro para garantir que não fossem ameaçadores. Ele tocou um para mim no viva voz enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha. A voz de Jéssica parecia menor do que eu lembrava, quase infantil. Ela pediu desculpas por me assustar no hospital e disse que entendia agora que o bebê era meu. Mas então ela disse que Tom a tinha iludido, e que ela tinha se confundido com a linha do tempo, que ele tinha dado sinais que ela interpretou mal. Ela falou sobre o quanto se importava com ele, e como era difícil aceitar que ele não sentia o mesmo. A mensagem inteira fez minha pele arrepiar, porque, mesmo com medicação e terapia, ela não conseguia aceitar totalmente que nada daquilo tinha sido real. Ela ainda acreditava que algo tinha acontecido entre eles, só não exatamente o que ela pensava. Aquela incapacidade de ver a realidade, mesmo quando os médicos a estavam ajudando, era mais assustadora do que os gritos dela no hospital. O detetive Stevenson veio à nossa casa 3 semanas após o parto para nos ajudar a solicitar uma medida protetiva. Ele trouxe uma pilha de formulários e os espalhou pela nossa mesa de jantar, explicando que precisávamos documentar tudo se quiséssemos proteção legal. Tom já havia imprimido fotos do apartamento de Jéssica que mostravam o quarto de bebê que ela construiu, o calendário com nossos marcos familiares marcados e os recibos de todos os itens de bebê que ela comprou. O detetive adicionou o diário que encontraram no armário do nosso quarto de hóspedes, as imagens de segurança do hospital e uma declaração por escrito de Jake sobre o incidente anterior de Jéssica, com o namorado do colega de quarto. Passamos horas analisando cada interação que eu conseguia lembrar com Jéssica nos últimos 8 meses, desde quando ela se mudou para nossa cidade, alegando que tinha uma oportunidade de emprego que nunca existiu. Como ela se ofereceu para ajudar a montar o quarto do bebê e passou horas em nossa casa tocando em tudo. A maneira como ela fez perguntas detalhadas sobre a agenda do Tom e nosso relacionamento. Cada lembrança assumia um significado sinistro, agora que eu sabia o que ela estava planejando. O detetive Stevenson registrou tudo com sua letra caprichada e nos disse que o processo de ordem de restrição poderia levar várias semanas. Teríamos que ir ao tribunal e apresentar provas a um juiz, que decidiria se Jéssica era perigosa o suficiente para justificar proteção legal. O detetive parecia confiante de que tínhamos um caso forte, mas nos avisou que ordens de restrição eram apenas pedaços de papel. Elas diziam a Jéssica que ela não podia se aproximar de nós, mas não a impediam fisicamente de fazê-lo se ela decidisse violar a ordem. A parte mais difícil do pedido da ordem de restrição foi escrever minha declaração de impacto da vítima. O formulário pedia que eu descrevesse como as ações de Jéssica afetaram minha vida e minha família. Sentei-me em frente ao meu laptop por 2 dias tentando encontrar palavras que capturassem a violação, de ter alguém planejando roubar meu filho. Escrevi sobre estar deitada na cama do hospital sangrando da cirurgia, enquanto ela segurava minha recém-nascida e alegava ser a melhor mãe. Descrevi encontrar o quarto de bebê no apartamento dela com o nome da minha filha na parede e o calendário marcando quando ela planejava assumir a custódia. Expliquei como eu não conseguia ficar sozinha com minha bebê, sem ter ataques de pânico porque continuava vendo as mãos de Jéssica tentando pegá-la. Enquanto eu digitava tudo em frases claras que seriam lidas por advogados e juízes, comecei a entender o tamanho do perigo real em que estivemos. Jéssica não estava apenas delirante e triste. Ela havia feito planos detalhados e gastado milhares de dólares se preparando para levar minha filha. Ela estudou nossas rotinas e esperou o momento certo. Se ela fosse um pouco mais organizada, ou se não tivéssemos familiares que pudessem refutar suas alegações sobre o caso amoroso, ela poderia ter encontrado uma maneira de levar minha bebê do hospital ou de nossa casa. A percepção me deixou fisicamente doente, e tive que correr para o banheiro para vomitar. Tom me encontrou no chão e me segurou enquanto eu chorava sobre o quão perto estivemos de perder tudo. Tom tirou 1 mês de folga do trabalho usando sua licença familiar para ficar em casa comigo e lidar com toda a parte legal. Seu chefe foi compreensivo e disse para ele levar o tempo que precisasse, que a família vinha em primeiro lugar. Mas eu me preocupava com dinheiro, porque a licença de Tom era apenas parcialmente remunerada e tínhamos um novo bebê com todas as despesas que vinham com ela. Estivemos economizando por anos para bancar essa criança, e agora a doença de Jéssica estava consumindo essas economias com honorários de advogados e custos de sistemas de segurança. Mais do que o dinheiro, porém, eu odiava que o delírio de Jéssica estivesse roubando essas primeiras semanas que deveriam ter sido de alegria e vínculo com nossa filha. Em vez de ficar na cama fazendo contato pele a pele e aprendendo seus diferentes choros, eu estava preenchendo formulários legais e tendo ataques de pânico. Em vez de Tom gravar vídeos fofos dos primeiros sorrisos da bebê, ele estava instalando câmeras e trocando fechaduras. Cada momento que passávamos lidando com as consequências de Jéssica era um momento que nunca teríamos de volta com nossa recém-nascida. Linda tentou ajudar assumindo todos os cuidados com o bebê que eu não conseguia lidar, mas isso me fazia sentir como se eu estivesse falhando como mãe, além de tudo o mais. Eu deveria ser aquela acalmando minha filha quando ela chorava, não me escondendo no meu quarto tentando respirar através da ansiedade que fazia meu peito doer. Às 6 semanas pós-parto, voltei à minha médica para o check-up padrão. Ela examinou o local da minha incisão e disse que estava cicatrizando perfeitamente, que eu estava liberada para atividades normais e podia parar de me preocupar com a recuperação cirúrgica. Mas quando ela perguntou como eu estava me sentindo emocionalmente, comecei a chorar e não consegui parar. Contei a ela sobre Jéssica e a ordem de restrição, e como eu não conseguia dormir porque ficava verificando as janelas procurando rostos. Expliquei que estava tendo pensamentos intrusivos sobre alguém invadindo e levando o bebê, que instalei trancas na porta do quarto do bebê e dormia com meu telefone na mão, caso precisasse ligar para a polícia. Minha médica ouviu atentamente, e então disse que o que eu estava experimentando ia além da ansiedade normal de uma nova mãe. Ela me encaminhou para um psiquiatra especializado em saúde mental pós-parto, porque estava preocupada que eu pudesse estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade, além do estresse regular da nova maternidade. A linha entre a cautela razoável sobre Jéssica e a hipervigilância paranoica havia se confundido tanto
que eu não conseguia mais ver a diferença. Era normal verificar as trancas 15 vezes antes de dormir? Ou era minha ansiedade assumindo o controle? Era razoável entrar em pânico quando alguém batia na porta ou eu estava exagerando? Minha médica disse que o psiquiatra me ajudaria a descobrir o que era uma resposta proporcional e o que era trauma me fazendo ver perigo em todos os lugares. Jake começou a trazer jantar para nossa casa 2 vezes por semana, sem pedirmos. Ele aparecia com recipientes de comida de restaurantes ou refeições que Linda tinha cozinhado. E brincava com a bebê enquanto eu íamos às nossas sessões de terapia. Camila sugeriu que fizéssemos terapia de casal além das minhas sessões individuais, porque o delírio de Jessica afetou nós dois de maneiras diferentes. Tom estava com raiva de uma maneira que eu nunca o tinha visto antes. Furioso porque alguém violou nossa família e me deixou com medo em minha própria casa. Eu estava triste, culpada e ansiosa, tudo ao mesmo tempo. De luto pela amizade que perdi, ao mesmo tempo em que estava aterrorizada com a pessoa que Jessica se revelou ser. Precisávamos de ajuda para aprender a conversar um com o outro sobre o que havia acontecido sem que nenhum de nós desmoronasse ou se fechasse. Jake se sentia culpado também. Embora nada disso fosse culpa dele, ele continuava se desculpando por não nos avisar antes sobre o histórico de Jessica com seu colega de quarto, dizendo que deveria ter me contado quando ela se mudou para nossa cidade que ela tinha um padrão de fixação em homens. Mas como ele poderia saber que ela se fixaria na maternidade dessa vez em vez de apenas romance? Como qualquer um de nós poderia ter previsto que ela decidiria que minha bebê deveria ser dela? Camila nos lembrou durante uma sessão conjunta que a doença mental afetava redes inteiras de pessoas, não apenas a pessoa que estava doente. O delírio de Jessica havia se espalhado e prejudicado a todos nós, e estávamos todos aprendendo a nos curar de algo que nenhum de nós causou ou mereceu. A audiência da ordem de restrição foi agendada para quando a bebê tivesse 7 semanas. Teríamos que ir ao tribunal de família e apresentar nossas evidências a um juiz chamado Harold Wise, que revisaria tudo e decidiria se Jessica representava uma ameaça contínua. Nossa advogada explicou que os juízes levavam esses casos a sério quando crianças estavam envolvidas, especialmente bebês, mas ainda precisávamos provar que Jessica provavelmente tentaria nos contatar ou nos prejudicar se não fosse legalmente proibida. A data da audiência parecia ao mesmo tempo muito distante e muito próxima. Parte de mim queria acabar logo com isso para termos proteção legal, mas outra parte temia ter que sentar em um tribunal e reviver tudo enquanto Jessica estivesse lá ouvindo. A advogada disse que Jessica provavelmente compareceria com seu próprio advogado, que argumentaria que ela estava cumprindo o tratamento e não merecia restrições tão rigorosas. Eles tentariam minimizar o que ela fez e pintar isso como um colapso único, em vez de um padrão de comportamento perigoso. Precisávamos estar preparados para que Jessica parecesse normal e simpática, para que seu advogado nos fizesse parecer que estávamos exagerando em relação a uma mulher doente, que cometeu erros, mas não era realmente perigosa. Tom praticou manter a calma quando falava sobre o que aconteceu, mantendo sua raiva controlada, para parecer razoável e ponderado ao juiz. Pratiquei contar minha história sem chorar, embora Camila dissesse que não havia problema em demonstrar emoção, contanto que eu ainda conseguisse falar as palavras. A advogada nos preparou para todos os argumentos possíveis que o lado de Jessica poderia fazer, cada maneira que eles poderiam tentar desacreditar nossos medos ou sugerir que estávamos sendo vingativos em vez de protetores. A audiência aconteceu em uma manhã fria de terça-feira. Os pais de Tom vieram cuidar da bebê porque eu não conseguia me obrigar a tê-la na mesma sala que Jessica novamente. O tribunal cheirava a limpador de chão e madeira velha, e minhas mãos tremiam tanto que Tom teve que me ajudar a passar pelo detector de metais. Sentamos em uma mesa com nossa advogada enquanto Jessica sentava a 6 metros de distância com seu advogado e sua mãe. Ela parecia menor do que eu lembrava, usando um vestido azul e o cabelo puxado para trás com cuidado. Ela não parecia alguém que passou semanas em tratamento psiquiátrico. Ela parecia normal, e isso me assustou mais do que qualquer coisa. Porque como alguém que parecia tão comum poderia ter feito o que ela fez? O juiz entrou, todos se levantaram e depois nos sentamos. E os procedimentos começaram com o advogado de Jessica indo primeiro. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 30 anos, e falava com uma voz calma e razoável sobre como Jessica tinha sido totalmente cooperativa com sua equipe de tratamento. Ele disse que ela estava tomando a medicação conforme prescrito, e frequentando a terapia 3 vezes por semana. Ele falou sobre como ela cometeu erros, mas estava trabalhando duro para entendê-los, e que reconhecia o mal que havia causado. Ele pediu ao juiz que considerasse uma ordem de restrição mínima que não impedisse Jessica de viver sua vida, trabalhar ou ir à escola. Ele fez parecer que estávamos sendo cruéis ao pedir proteção de alguém que estava apenas doente e tentando melhorar. Nossa advogada se levantou em seguida e senti Tom apertar minha mão por baixo da mesa. Ela abriu com o diário, lendo passagens em voz alta no tribunal silencioso. As fantasias detalhadas de Jessica sobre Tom, suas observações sobre minha agenda diária, suas notas sobre como eu não era boa o suficiente para ser mãe. Ela mostrou as fotos do quarto de bebê que Jessica havia montado com o nome da minha filha na parede. Ela apresentou os registros de gastos mostrando $15.000 em itens de bebê e uma minivan comprada especificamente para transportar uma criança. Então Jake assumiu o depoimento e explicou sobre o incidente anterior de Jessica com o namorado de seu colega de quarto 2 anos atrás. Ele descreveu como ela apareceu no apartamento deles com roupas de bebê, embora aquele casal não estivesse grávido. Ele falou sobre a internação psiquiátrica de 3 semanas e como a família de Jessica a mudou para o outro lado do estado depois. O juiz Harold parecia cansado e sério enquanto ouvia. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos que ele continuava ajustando, enquanto lia os documentos. Ele fez perguntas sobre o tratamento atual de Jessica e se seus médicos acreditavam que ela tinha uma compreensão real do que havia acontecido. Ele queria saber se ela ainda acreditava que Tom estava apaixonado por ela ou se a medicação a ajudou a ver a realidade. O advogado de Jessica disse que ela entendia agora que Tom não a havia perseguido, mas ela ainda lutava para aceitar que todo o relacionamento só existira em sua mente. O juiz assentiu lentamente e fez anotações, e eu podia sentir meu coração batendo tão forte que doía. Quando ele finalmente falou, sua voz era firme e clara. Ele concedeu uma ordem de restrição de 5 anos exigindo que Jessica ficasse a pelo menos 500 pés, cerca de 150 metros, de mim, de Tom, de nossa filha, de nossa casa e de nossos locais de trabalho. Ele disse que Aya era conhecida por ser resistente ao tratamento, e que o padrão de Jessica mostrava uma escalada em relação ao seu incidente anterior. Ele disse que proteger um bebê recém-nascido tinha que ser a prioridade, mesmo que isso significasse restrições significativas à movimentação de Jessica.
O rosto de Jéssica se contraiu quando ele leu os termos. Ela começou a chorar baixinho no início e depois mais alto, dizendo que estava sendo punida por amar Tom. Sua voz ficou mais aguda e desesperada enquanto ela dizia que estávamos impedindo-a de seu destino. Seu advogado colocou a mão no braço dela, tentando fazê-la parar, mas ela continuou. Ela disse que Tom havia prometido a ela uma vida juntos, e que todos nós estávamos mentindo para proteger a reputação dele. Sua mãe se inclinou e a abraçou, mas Jéssica a empurrou. A expressão do juiz endureceu e ele avisou que qualquer violação da ordem resultaria em prisão imediata e possíveis acusações criminais. Ele disse que Jéssica precisava entender que isso era sério e que o tribunal não toleraria nenhum contato com nossa família. A segurança se aproximou da mesa de Jéssica enquanto ela soluçava em suas mãos. Saímos por uma porta lateral enquanto Jéssica ainda chorava e senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. A amiga que eu amava não existia mais, se é que algum dia existiu. Continuei pensando em todas as vezes que rimos juntas. Fizemos planos e conversamos sobre nossos futuros. Ela esteve doente o tempo todo ou algo quebrou em seu cérebro mais recentemente. Eu nunca saberia, e isso doía quase tanto quanto a traição. O consultório de Camila tinha iluminação suave e cadeiras confortáveis que não rangiam. Sentei-me em frente a ela 2 dias após a audiência e tentei explicar o quão vazia eu me sentia. Não mais assustada, exatamente, apenas oca onde a amizade costumava estar. Ela ouviu sem interromper e depois disse algo que me fez chorar. Ela disse que eu estava de luto por alguém que nunca existiu verdadeiramente, e que esse era um tipo único de perda. A Jéssica em minhas memórias era parcialmente real e parcialmente uma construção que eu havia criado a partir do que eu queria ver. A verdadeira Jéssica estava lutando com delírios talvez por anos, e eu perdi todos os sinais porque amava a versão dela que achava que conhecia. Camila disse: aceitar isso faz parte da cura, deixar ir a amiga que eu pensava ter e reconhecer que aquela pessoa nunca esteve totalmente lá. Conversamos sobre como a doença mental não apagava as boas memórias, mas as recontextualizava. Aqueles encontros para café, compras e telefonemas tarde da noite foram experiências reais. Mas a realidade interna de Jéssica durante eles era diferente da minha. Ela estava construindo um mundo de fantasia enquanto eu vivia no real. Camila me ajudou a ver que eu podia manter as duas verdades ao mesmo tempo. Eu podia lamentar a amizade e ainda assim manter limites firmes. Eu podia ter compaixão pela doença de Jéssica e ainda proteger minha família. Essas coisas não eram contraditórias, mesmo que parecessem ser. Quando saí do consultório dela, me senti mais leve de alguma forma, como se estivesse carregando algo pesado e finalmente o tivesse colocado no chão. A bebê completou 2 meses em uma quarta-feira, e Linda veio com suprimentos para me ensinar os truques de sua avó para acalmar bebês. Ela me mostrou como fazer o swaddle, embrulhar o bebê, mais apertado do que eu estava fazendo, e como fazer aquele som específico de sh que aparentemente todos os bebês respondem. Passamos a tarde juntas enquanto Tom estava no trabalho, e me peguei realmente rindo quando minha filha fez uma careta enrugada durante uma troca de fraldas. Linda me pegou verificando a janela em um momento e gentilmente redirecionou minha atenção de volta para a bebê. Ela disse que eu estava indo melhor do que imaginava e que se tornar mãe enquanto lidava com um trauma era uma das coisas mais difíceis que uma pessoa poderia fazer. Olhei para os dedinhos da minha filha enrolados nos meus e percebi que parei de ver as mãos de Jéssica tentando pegá-la. Ela era totalmente minha agora, de uma maneira que não tinha sido naquelas primeiras semanas terríveis. Eu ainda tinha momentos de ansiedade, mas eles estavam ficando mais curtos e menos intensos. Eu conseguia focar em suas expressões em vez de constantemente escanear por ameaças. Naquela noite, depois que Linda foi embora, sentei-me no quarto do bebê balançando minha filha e senti algo próximo da paz. Não uma paz completa, porque o medo ainda estava lá sob a superfície, mas paz suficiente para acreditar que as coisas poderiam realmente ficar bem. Tom voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte, com o sistema de segurança armado e seu telefone configurado para checar a cada 2 horas. O primeiro dia foi difícil para nós dois. Continuei mandando mensagens perguntando se estava tudo bem, e ele continuou ligando entre as reuniões para garantir que estávamos seguras em casa. Mas ambos sabíamos que não podíamos nos esconder para sempre. Ou o delírio de Jéssica ainda estaria controlando nossas vidas, mesmo com ela longe. Precisávamos reconstruir rotinas normais e confiar que o sistema legal nos protegeria. Na quarta-feira, a verificação passou a ser 3 vezes ao dia. Na sexta-feira, Tom ficou no trabalho por 8 horas completas sem correr para casa mais cedo. Parecia progresso, mesmo sendo exaustivo. Cada vez que a campainha tocava, eu pulava. Cada vez que um carro passava devagar pela nossa casa, eu observava até desaparecer. Mas eu estava aprendendo a distinguir entre cautela razoável e medo impulsionado pelo trauma. A maioria dos carros eram apenas vizinhos. A maioria das campainhas eram apenas entregas. O mundo não era tão perigoso quanto minha ansiedade queria que eu acreditasse. Encontrei o grupo de apoio através de um panfleto no consultório do meu psiquiatra. Ele se reunia nas noites de quinta-feira em um centro comunitário a 5 km de nossa casa, e focava especificamente em mães que haviam sofrido trauma pós-parto. Na primeira noite, quase não fui porque deixar a bebê parecia impossível, mesmo com Tom em casa com ela, mas me forcei a entrar naquela sala com outras 8 mulheres sentadas em círculo. Elas variavam dos 20 e poucos até meados dos 40 anos, e suas histórias eram todas diferentes, mas de alguma forma iguais. O bebê de uma mulher passou 2 semanas na UTI neonatal, e ela tinha ataques de pânico toda vez que ele tossia. Outra sofreu um acidente de carro 3 dias após dar à luz, e não conseguia mais dirigir sem flashbacks. Uma terceira tinha uma irmã que tentou tirar a custódia, alegando que ela era uma mãe inapta. Todas nós tínhamos aquele olhar de quem viu algo terrível e ainda estava processando. Ouvi-las falar me ajudou a perceber que eu não era louca ou fraca. Partos traumáticos aconteciam. Complicações médicas aconteciam. Confiança violada durante o período pós-parto acontecia mais do que qualquer um queria admitir. Essas mulheres entendiam de uma maneira que meus outros amigos não conseguiam. Elas sabiam qual era a sensação de estar aterrorizada em sua própria casa com um recém-nascido dependendo de você. Elas conheciam a culpa de não criar vínculos imediatamente porque o medo ocupava todo o espaço onde a alegria deveria estar. No final daquela primeira reunião, chorei 2 vezes e troquei números com 3 mulheres. Voltei toda quinta-feira depois disso. Fiona começou a enviar atualizações a cada 2 semanas, como prometera na audiência. O primeiro e-mail veio quando a bebê tinha 9 semanas. Ela escreveu que Jéssica estava morando em uma casa de repouso
supervisionada com outras 4 mulheres que tinham várias condições de saúde mental. Ela frequentava terapia intensiva 4 dias por semana e começou a trabalhar meio período em uma livraria fazendo inventário e organizando prateleiras. A medicação estava ajudando com o pensamento delirante, mas Jessica ainda lutava para aceitar que seu relacionamento nunca havia existido. Seu terapeuta disse que ela mudou de acreditar que era real atualmente para acreditar que tinha sido real no passado, mas que Tom agora estava mentindo sobre isso. Isso era progresso, aparentemente, embora ainda significasse que ela não conseguia aceitar totalmente a realidade. Fiona se desculpou novamente e disse que estava tentando equilibrar o apoio à filha com o respeito à nossa necessidade de segurança. Não respondi ao e-mail, mas também não o deletei. Saber onde Jessica estava e o que estava fazendo ajudava de alguma forma. Fazia a ameaça parecer mais controlável, e menos como se ela pudesse aparecer em qualquer lugar a qualquer momento. Aos 3 meses pós-parto, meu psiquiatra reduziu minha medicação após revisar meus registros de sono e rastreamento de ansiedade. Eu estava dormindo trechos de 6 horas na maioria das noites, e meus ataques de pânico diminuíram de diários para talvez 2 vezes por semana. Eu estava aprendendo a diferenciar entre consciência de segurança razoável e hipervigilância impulsionada pelo trauma. Verificar as trancas uma vez antes de dormir era razoável. Verificá-las 6 vezes era hipervigilância. Olhar pela janela quando um carro desacelerava era razoável. Observar cada carro que passava por nossa casa era hipervigilância. Meu cérebro estava lentamente recalibrando o que parecia cautela normal versus o que parecia medo. A redução da medicação me assustou no começo. Por que e se eu precisasse dela para funcionar? Mas meu psiquiatra explicou que o objetivo sempre foi usar a medicação como uma ferramenta durante a crise e depois reduzi-la à medida que eu desenvolvesse outras habilidades de enfrentamento. A terapia, o grupo de apoio e o tempo estavam todos me ajudando a curar de maneiras que pílulas não podiam. Eu estava ficando mais forte, mesmo quando não parecia. Tom e eu arrumamos o carro. Em uma manhã de sexta-feira, quando a bebê tinha 3 meses e meio. Linda ligou no início da semana perguntando se iríamos para o fim de semana. E eu disse sim, antes que meu cérebro pudesse inventar razões para ficar em casa. Tom carregou a bolsa de fraldas, o berço portátil e suprimentos, de bebê suficientes para uma semana, embora só fôssemos ficar fora por 2 noites. Sentei no banco do passageiro segurando nossa filha enquanto ele verificava as trancas de nossa casa 2 vezes. Depois entrou e ligou o motor. Não conversamos muito no trajeto de 40 minutos até a casa, dos pais dele. Observei as árvores passarem e tentei não pensar na última vez que estive em um carro por mais de 10 minutos. Que foi a viagem, de ambulância para o hospital, quando minha bolsa estourou cedo. A bebê adormeceu antes de chegarmos à rodovia, e eu continuava verificando-a, no espelho que Tom havia prendido no banco de trás. Seus pais moravam em um bairro com quintais grandes e árvores velhas, o tipo de lugar onde as pessoas conheciam seus vizinhos e crianças andavam de bicicleta na rua. Linda abriu a porta antes mesmo de batermos e me puxou para um abraço que parecia seguro em vez de assustador. O pai de Tom carregou nossas malas enquanto Linda pegava a bebê e arrulhava para ela. E percebi que essa era a primeira vez que eu estava em algum lugar que não parecia que Jessica poderia entrar a qualquer momento. O quarto de hóspedes deles tinha paredes amarelas e uma janela que dava para o jardim. Tom montou o berço portátil enquanto eu desfazia nossas malas. E quando ele testou a babá eletrônica, não senti o pico habitual de pânico por não conseguir vê-la a cada segundo. Jantamos na mesa da cozinha e Linda fez carne assada com batatas, a mesma refeição que ela trouxe para nossa casa na semana em que cheguei do hospital. O pai de Tom perguntou sobre o trabalho, e Tom falou sobre um projeto que estava liderando, parecendo mais relaxado do que em meses. Alimentei a bebê enquanto eles tiravam a mesa, e Linda sentou ao meu lado, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Não pairando sobre mim, mas presente de uma maneira que parecia reconfortante em vez de sufocante. Naquela noite, dormi melhor do que desde antes do hospital. Algo sobre estar em uma casa onde Jessica nunca esteve, onde seu delírio não tocou nenhum dos móveis ou paredes, fez meu corpo relaxar, de uma maneira que não conseguia em casa. Tom percebeu também, porque me puxou para perto de manhã e sussurrou que meu rosto parecia diferente, menos tenso nas bordas. Passamos o sábado no quintal deles enquanto a bebê ficava de bruços sobre um cobertor. Linda trouxe limonada e o pai de Tom nos mostrou os novos canteiros de flores que havia plantado. Observei Tom jogar uma bola de tênis para o cachorro deles e percebi que nossa casa poderia parecer assim novamente. A presença de Jessica em nossa casa não era permanente. Ela esteve lá, mas se foi agora. E eventualmente a sensação dela desapareceria também. No domingo, antes de partirmos, Linda me abraçou novamente e me disse que eu estava indo muito bem, que ela podia me ver ficando mais forte. A viagem de volta para casa foi diferente da ida. Eu não estava com medo do que encontraríamos quando abríssemos a porta. Nossa casa era apenas nossa casa, e o fantasma de Jessica estava ficando menor a cada dia. Fiona ligou numa tarde de terça-feira quando eu estava dobrando roupas. Quase não atendi porque números desconhecidos ainda faziam meu coração disparar, mas reconheci o código de área de seus e-mails anteriores. Sua voz era cuidadosa e ela perguntou se estava tudo bem conversar, me dando espaço para dizer não. Coloquei-a no viva voz e continuei dobrando enquanto ela explicava que Jessica foi transferida para um programa diferente. A casa de repouso em que ela esteve nos últimos 3 meses a estava transferindo para um ambiente menos restrito porque ela havia feito progresso. A voz de Fiona ficou tensa quando disse progresso, como se não tivesse certeza se acreditava ou se apenas queria acreditar. Jessica estava tomando sua medicação todos os dias sem lutar contra isso. Ela estava indo para a terapia 4 vezes por semana e trabalhando na livraria sem incidentes. Seus delírios sobre Tom haviam diminuído, embora seu terapeuta usasse palavras como diminuído e reduzido em vez de desaparecido. Fiona explicou que Jessica agora aceitava que Tom não estava atualmente apaixonado por ela, o que era diferente de aceitar que ele nunca esteve apaixonado por ela. Era um passo, mas não o passo que eu precisava para me sentir segura. O terapeuta havia avisado que o estresse poderia desencadear uma recaída. Qualquer grande mudança de vida ou transtorno emocional poderia enviar Jessica de volta ao delírio, como um mecanismo de enfrentamento. Fiona se desculpou novamente, pela 100ª vez, e eu disse a ela que estava tudo bem, embora não estivesse realmente tudo bem. Era apenas a coisa que se diz a uma mãe cuja filha está doente. Ela perguntou se poderia continuar enviando atualizações, e eu disse sim, porque saber onde Jessica estava parecia melhor do que não saber. Depois que desligamos, sentei-me com um cesto de roupa suja e pensei em como Jessica estava melhorando de pequenas maneiras enquanto eu estava melhorando de pequenas maneiras. E talvez fosse só isso que a recuperação sempre foi. Pequenas melhorias que se somavam ao longo do tempo, se você tivesse sorte e nada desse errado. Na minha sessão seguinte com Camila, contei a ela sobre a ligação de Fiona.
Camila ouviu e perguntou como eu me sentia sobre o progresso de Jéssica, e admiti que não sabia como me sentir. Parte de mim queria que Jéssica melhorasse porque ela estava doente, e pessoas doentes merecem tratamento. Parte de mim estava com raiva por ela. Poder tomar remédios, ir à terapia e trabalhar em uma livraria, como se seu delírio não tivesse quase destruído minha família. Camila assentiu e disse que ambas as coisas podiam ser verdadeiras, que eu podia querer que Jéssica se curasse, e ao mesmo tempo estar com raiva do que ela fez. Ela sugeriu que eu escrevesse uma carta para Jéssica que eu nunca enviaria, apenas para tirar todos os sentimentos complicados da minha cabeça e colocá-los no papel. Eu não tinha certeza sobre isso, mas Camila disse que não era sobre Jéssica ler, era sobre eu processar tudo o que não tinha conseguido dizer. Naquela noite, depois que a bebê foi dormir, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno. Comecei a escrever e não consegui parar. Escrevi sobre o quão assustada fiquei no hospital quando Jéssica segurou minha filha. Escrevi sobre o diário que encontramos e como ler suas fantasias me deixou doente. Escrevi sobre o quarto de bebê que ela montou e os $15.000 que ela gastou se preparando para levar minha filha. Escrevi sobre nossa amizade antes de tudo desmoronar, os encontros para café e noites de cinema e como ela foi a primeira pessoa a quem contei quando engravidei. Escrevi sobre sentir raiva, traição e tristeza, tudo ao mesmo tempo. Escrevi sobre como sentia falta da minha amiga, mas minha amiga talvez nunca tivesse existido. Apenas Jéssica e sua doença fingindo ser alguém seguro. Escrevi por 1 hora e preenchi 6 páginas frente e verso. Minha mão teve cãibra e meus olhos arderam, mas continuei, até que não houvesse mais nada a dizer. Quando terminei, dobrei a carta e a coloquei na gaveta do meu criado mudo. Tom perguntou o que eu estava escrevendo, e eu disse que era algo que Camila sugeriu. Ele beijou minha testa e disse que estava orgulhoso de mim por fazer o trabalho, mesmo quando era difícil. Ler a carta na manhã seguinte foi diferente de escrevê-la. As palavras pareciam menores na página, menos avassaladoras do que pareciam na minha cabeça. Eu podia ver onde minha raiva era justificada e onde era apenas dor procurando algum lugar para ir. A doença de Jéssica explicava por que ela fez o que fez, mas não desculpava o dano. Eu podia reconhecer que o cérebro dela estava funcionando mal e ainda manter que não era seguro ela estar perto da minha família. Eu podia lamentar a amizade que tínhamos, enquanto aceitava que aquela amizade foi construída sobre uma versão de Jéssica que não podia existir sem medicação e tratamento intensivo. A carta me ajudou a separar a pessoa que eu conhecia da doença que assumiu o controle. Eu podia sentir tristeza por nós duas sem deixar que essa tristeza me tornasse vulnerável a ela novamente. Camila estava certa sobre esse exercício. Colocar tudo no papel tornou a coisa finita em vez desse ciclo interminável de pensamentos que me mantinha acordada à noite. Eu não precisava enviá-la porque Jéssica não merecia meu processamento ou meu perdão. Essa carta era para mim e fez o que precisava fazer. Tom e eu decidimos batizar nossa filha quando ela tinha 4 meses. Estávamos falando sobre isso desde antes de ela nascer, mas tudo com Jéssica havia empurrado isso para o fundo de nossas mentes. Linda nos ajudou a planejar uma pequena cerimônia na igreja deles, apenas com a família imediata. Sem grande recepção, sem parentes distantes, apenas as pessoas que estiveram lá durante tudo e provaram que podiam ser de confiança. Na manhã do batizado, vesti nossa filha com o vestido branco que Linda guardou de quando Tom era bebê. Ela parecia minúscula e perfeita, seu cabelo escuro começando a enrolar nas pontas. Tom usava terno, e eu usava um vestido azul que realmente servia agora que meu corpo estava começando a parecer meu novamente. A igreja estava silenciosa e fresca, apenas nosso pequeno grupo nos bancos da frente. O padre foi gentil e não perguntou por que queríamos uma cerimônia tão privada. Ele abençoou nossa filha e derramou água sobre sua cabeça enquanto ela piscava para ele, parecendo confusa. Linda chorou, e o pai de Tom tirou fotos. Jake foi o padrinho e fez uma piada sobre ensiná-la a jogar basquete quando ela fosse mais velha. Segurei minha filha, depois, e senti algo mudar no meu peito. Ela era totalmente minha agora, de uma maneira que ia além da biologia ou direitos legais. Ela era minha porque eu a escolhi. Lutei por ela e me recusei a deixar o delírio de alguém tirá-la de mim. O batismo pareceu reivindicar algo que a doença de Jéssica tentou roubar. Essa alegria de ser mãe sem medo atrelado. Durante o batismo, olhei para minha filha em meus braços e percebi que não estava mais vendo as mãos de Jéssica. Por semanas após o hospital, eu não conseguia olhar para ela sem lembrar de Jéssica segurando, ajustando seu cobertor como se tivesse algum direito. Mas agora, quando eu olhava para minha filha, eu via apenas minha filha. Seus dedos pequenos e a maneira como ela agarrava meu colar. Seus olhos que estavam começando a se parecer mais com os de Tom. Seu cheiro, que era todo shampoo de bebê e leite. A reivindicação de Jéssica sobre ela havia evaporado, deixando apenas o que era real e verdadeiro. Minha filha era minha e de Tom, nascida do meu corpo e desejada antes mesmo de existir. Nenhum delírio poderia mudar isso, e nenhuma quantidade de fantasia poderia torná-lo diferente. Beijei a testa dela durante a cerimônia e senti o último pedaço da presença de Jéssica na minha mente se dissolver. Ela se foi disso, de nós, do espaço sagrado que construímos ao redor de nossa família. Jake começou a trazer alguém para os jantares de família algumas semanas após o batismo. O nome dela era Sarah, e ela trabalhava como professora em uma escola primária. Ela era engraçada, normal, e claramente gostava de Jake sem qualquer intensidade estranha ou agenda oculta. Vê-los juntos me lembrou que relacionamentos saudáveis existiam, que a maioria das pessoas não passava pelo que passamos com Jéssica. Eles seguravam as mãos debaixo da mesa e faziam um ao outro rir, e era tão simples e descomplicado. Linda perguntou a Sarah sobre seus alunos e o pai de Tom. Contou histórias embaraçosas sobre Jake quando criança. Eu sentei lá alimentando a bebê e me senti grata por Jake ter encontrado alguém. Bom, alguém cujo cérebro funcionava da maneira que deveria. Depois do jantar, Jake ajudou Tom com a louça e ouvi eles conversando sobre como Jake estava indo devagar porque queria ter certeza. Tom disse algo sobre confiar em seu instinto e saber a diferença entre nervosismo normal de relacionamento e sinais de alerta reais. Isso me fez pensar em como o trauma muda sua perspectiva. Sempre seríamos mais cautelosos agora, mais atentos aos sinais de alerta, mas não podíamos deixar a doença de Jéssica nos fazer ter medo de todos. A maioria das pessoas era segura. A maioria das amizades era real.
Jessica foi uma aberração, não um reflexo de como o mundo geralmente funcionava. Minha última sessão com Camila aconteceu em uma tarde de quinta-feira. Estávamos nos encontrando por quase 4 meses, e ela disse que eu havia feito progresso suficiente para que sessões semanais não fossem mais necessárias. Ela estaria disponível se eu precisasse dela, mas achava que eu tinha as ferramentas agora para lidar sem consultas regulares. Passamos a sessão revisando tudo o que havia mudado desde aquela primeira semana após o hospital. Aprendi a pedir ajuda em vez de tentar lidar com tudo sozinha. Aprendi a estabelecer limites e mantê-los mesmo quando parecia desconfortável. Aprendi a processar o trauma enquanto ainda funcionava como mãe e esposa. Aprendi a diferença entre cautela razoável e medo impulsionado pela ansiedade. Camila me lembrou que a cura não era linear, que eu poderia ter contratempos ou dias difíceis. Mas, no geral, passei de uma mãe de primeira viagem aterrorizada que não conseguia olhar para seu bebê sem ver as mãos de Jessica, para alguém que podia planejar o futuro e confiar em bons resultados. Ela perguntou sobre minha medicação e eu disse a ela que o psiquiatra a havia reduzido novamente na semana passada. Os ataques de pânico eram raros agora, talvez uma vez a cada 2 semanas em vez de diariamente. Eu estava dormindo melhor, e criar vínculos com minha filha parecia natural em vez de forçado. Camila sorriu e disse que estava orgulhosa de como eu havia trabalhado duro. Agendamos um acompanhamento para daqui a 3 meses apenas para checar, e saí do escritório, dela me sentindo mais leve do que em meses. Naquela noite, Tom e eu sentamos no sofá depois que a bebê foi dormir. Estávamos assistindo a algum programa que nenhum de nós estava realmente prestando atenção quando Tom disse algo sobre como nossa filha precisaria de um irmão, eventualmente. Olhei para ele e ele estava sorrindo, testando as águas para ver se eu conseguia sequer pensar em estar grávida novamente. Alguns meses atrás, a ideia teria me enviado para um ataque de pânico, mas sentada ali com o braço de Tom ao meu redor e a babá eletrônica, mostrando nossa filha dormindo pacificamente, percebi que podia imaginar isso. Não agora, não em breve, mas algum dia. O fato de que eu podia considerar uma futura gravidez significava que eu havia me curado o suficiente para acreditar em bons resultados novamente, disse a Tom. Que talvez em 1 ano ou 2, depois que as coisas parecessem mais estáveis, e eu tivesse tempo para ser apenas mãe de uma criança sem crise, atrelada. Ele beijou minha têmpora e disse que não havia pressa. Ele só queria saber se era algo sobre o qual poderíamos conversar. Eu disse, sim, poderíamos conversar sobre isso. E isso pareceu o maior sinal de cura. Eu podia planejar um futuro que incluísse mais filhos e mais alegria em vez de apenas sobreviver a cada dia. Encontrei alguém do meu antigo clube do livro no supermercado. Ela perguntou sobre o bebê, e depois perguntou sobre Jessica, dizendo que não havia há meses. Eu tinha minha resposta pronta, a que pratiquei com Camila. Disse que Jessica estava lidando com problemas de saúde mental e que não estávamos mais em contato. O rosto da mulher mudou para preocupação, e ela perguntou se Jessica estava bem. Disse que ela estava recebendo tratamento e deixei por isso mesmo. A mulher assentiu e disse que esperava que Jessica melhorasse logo. Depois perguntou sobre o horário de sono do bebê, e conversamos sobre coisas normais por alguns minutos antes de dizer adeus. Caminhando para o meu carro, senti-me aliviada por ter lidado com isso sem explicar tudo. Eu não devia a ninguém a história completa. Proteger a privacidade da minha família era mais importante do que satisfazer a curiosidade de alguém. Algumas pessoas sabiam o que aconteceu porque estavam lá no hospital ou envolvidas nos processos legais. Todos os outros só precisavam saber que Jessica e eu não éramos mais amigas, e não era algo que eu quisesse discutir. Esse limite parecia bom e certo. Outro sinal de que eu havia aprendido a proteger a mim e a minha família sem pedir desculpas. A bebê começou a dormir a noite toda aos 4 meses. E de repente, Tom e eu tivemos as noites de volta. Sentamos no sofá depois que ela dormiu às 7. E pela primeira vez em meses, apenas conversamos sem que alguém precisasse de algo. Tom me contou sobre o trabalho e eu contei a ele sobre o novo grupo de mães em que entrei. E pareceu normal de uma maneira que eu quase tinha esquecido. Pedimos comida e assistimos a um filme até o fim, sem pausar. Quando Tom pegou minha mão na metade do filme, percebi que ambos tínhamos sido mudados pelo que aconteceu com Jessica. Éramos mais cuidadosos sobre quem deixávamos chegar perto de nossa família, mas também dizíamos, eu te amo com mais frequência, e não tomávamos momentos tranquilos como garantidos. Tom começou a chegar do trabalho e me beijar primeiro antes mesmo de largar sua bolsa, como se precisasse lembrar a si mesmo que eu era real. Estava aqui e era dele. Peguei-o me observando alimentar a bebê às vezes com um olhar no rosto sobre o qual finalmente perguntei. Ele disse que continuava pensando em quão perto chegamos de perder tudo, como Jessica poderia ter machucado nossa filha ou destruído nosso casamento se não tivéssemos provas do paradeiro de Tom. Sobrevivemos a algo terrível juntos, e isso nos tornou mais fortes, mas também nos deixou com essa consciência de que as coisas boas são frágeis e precisam ser protegidas. Os e-mails de Fiona mudaram de a cada 2 semanas para uma vez por mês. Jessica estava morando em seu próprio apartamento agora com uma colega de quarto do programa de tratamento. Ela trabalhava em tempo integral em uma biblioteca e ia à terapia toda quarta-feira. Fiona disse que Jessica começou a namorar alguém que conheceu em uma cafeteria, e seu terapeuta estava observando atentamente sinais de que Jessica pudesse criar outro relacionamento falso em sua cabeça. As atualizações me faziam sentir estranha, como se estivesse lendo sobre alguém que eu costumava conhecer e que se tornou uma pessoa diferente. Fiona sempre terminava seus e-mails da mesma maneira, nos agradecendo por não apresentar queixa e dizendo que esperava que algum dia todos pudéssemos encontrar paz. Nunca respondi aos e-mails, mas não os bloqueei. Saber que Jessica estava estável e supervisionada parecia importante, como verificar se uma porta ainda estava trancada. Tom perguntou uma vez se eu queria que Fiona parasse de enviar atualizações, e eu disse não. Não. Saber parecia pior do que saber, mesmo quando o saber doía. Aos 6 meses pós-parto, fiquei no quarto do bebê olhando para caixas que eu estava evitando desde o hospital. Minhas roupas de maternidade que finalmente não me serviam mais, e os presentes do chá de bebê de Jessica que eu não conseguia me obrigar a usar. Havia um cobertor de bebê caro que ela mandou monogramar, um mobile que ela escolheu, macacões que ela comprou em massa porque dizia que todo bebê precisava de opções. Eu tinha enfiado tudo no armário depois que chegamos do hospital, incapaz de olhar para qualquer coisa que as mãos dela tivessem tocado. Mas manter aquilo parecia deixar o delírio dela viver na minha casa, e minha filha merecia algo melhor do que isso. Embalei tudo em sacos de lixo e dirigi até o abrigo para mulheres no
no centro da cidade. A mulher na recepção olhou para a pilha de itens de bebê novinhos em folha e perguntou se eu tinha certeza. E eu disse que sim. Essas coisas precisavam ir para alguém que as usasse com o coração limpo. Caminhando de volta para o meu carro, senti-me mais leve, como se finalmente tivesse terminado de limpar uma bagunça que eu não havia feito. O quarto da minha filha era verdadeiramente nosso agora, cheio apenas de coisas que Tom e eu escolhemos juntos, com um amor que não era distorcido ou doente. Tom chegou do trabalho numa terça-feira e me encontrou no chão da sala com nossa filha. Ela estava tentando tanto rolar, levantando os ombros e depois caindo de volta. Eu estava rindo de seu rostinho determinado e torcendo por ela como se ela estivesse correndo uma maratona. Tom ficou na porta por um minuto apenas observando antes que eu o notasse. Ele pegou o telefone e tirou uma foto. E mais tarde naquela noite ele me mostrou. Olhei para a foto e vi uma mãe no chão de calça de yoga e uma camisa manchada, cabelo em um coque bagunçado, sorrindo para seu bebê como se nada mais no mundo importasse. Vi alguém que sobreviveu a algo horrível e saiu inteira do outro lado. Nossa família estava segura. Nossa casa pertencia a nós. E a doença de Jessica não conseguiu definir o que a maternidade significava para mim. Eu sempre seria mais cuidadosa agora sobre em quem confiava. Sempre estaria ciente de que a doença mental poderia se esconder atrás de um rosto amigável. Mas me recusei a deixar o medo e a cautela dominarem minha vida. Estávamos construindo algo bonito, nós três. E todos os dias eu podia ver minha filha crescer e mudar.